questão que nos é apresentada lança o difícil desafio de contextualização, ou seja, nos apresenta uma situação envolvendo países distintos e nos pergunta a qual período histórico o texto se refere. A questão, ou trecho da questão, aponta uma guerra entre Madrid e Holanda contra Portugal, que por sua vez busca o apoio de Londres, preferindo a aliança desses distantes hereges, ou seja, de fé distinta à dos portugueses, à associação com os vizinhos católicos. E quando falamos de vizinhos católicos, entenda, sobretudo, os espanhóis, já que portugueses e espanhóis estão ali situados na Península Ibérica. Seguindo o texto, ele fala que, dando seguimento a vários tratados bilaterais, os portugueses facilitam o acesso dos mercadores e das mercadorias inglesas às zonas sob seu controle na Ásia, África e América. Vamos no exercício de eliminação, sobretudo por conta de algumas informações inconsistentes. Então, o trecho de Alencastro refere-se. A letra A, ela mostra uma inconsistência ao falar do período da expansão marítima. Período esse que, inclusive, os ingleses se queixavam de não ter porções do mundo, já que Portugal e Espanha assinaram tratados, como o Tratado de Tordesilhas, que dividiam as conquistas no planeta Terra obtidas pelos grandes navegadores. Então é um período muito mais de acordos entre Portugal e Espanha do que de desacordos. E além disso, a Inglaterra não era um Estado nacional unificado de maneira sólida para fazer esse tipo de ação, mesmo que de aliança com os portugueses. Por isso mesmo, a letra E também se mostra inconsistente, já que ela fala das mesmas viagens portuguesas que compuseram a tal expansão marítima, período que, como já disse, a Inglaterra nem sequer existia enquanto um Estado nacional unificado ou organizado. A letra C remete à era napoleônica, também apresentando uma inconsistência, já que à época napoleônica os tratados não eram bilaterais como foi apresentado. Na verdade, os tratados eram muito mais benéficos aos ingleses, que de fato ajudaram Dom João VI a atravessar o Oceano Atlântico no século XIX, do que aos portugueses, desesperados e fugindo de Napoleão Bonaparte, que por sua vez também invadia a Espanha. Então, de certa maneira e indiretamente, era uma guerra de Napoleão mais Madrid ou Espanha contra os portugueses. A outra coisa é que a Holanda não estava nesse contexto guerreando contra os portugueses. Então, falar em época napoleônica é avançar o contexto e colocar, sobretudo, a Holanda de maneira descabida nessa história. A letra D fala o período de guerras de religião, durante o qual a monarquia portuguesa aproximou-se dos calvinistas ingleses, sendo que os calvinistas foram enxotados da Inglaterra pelo rei Henrique VIII, sobretudo, e seus sucessores, que pregavam um anglicanismo. E, se fosse realmente um período de guerras de religião, a Igreja Católica, muito comum no território português, teria se voltado contra os anglicanos e não mesmo buscado um auxílio. A alternativa, portanto, que nos restou é a letra B, que fala que o texto se remete à época de restauração, que seguiu a união dinástica entre as monarquias ibéricas e obrigou as coroas portuguesas a enfrentar as tropas espanholas na Europa e holandesas na África e na América. De fato, entre 1580 e 1640, nós tivemos uma união das coroas espanhola e portuguesa, com predomínio dos espanhóis, já que o rei Felipe II acabou por se apoderar do trono português por se julgar um descendente legítimo de um rei que havia morrido sem deixar herdeiros. Nesse período, 1580-1640, os portugueses e espanhóis enfrentaram de fato uma guerra contra os holandeses, porque os holandeses eram inimigos sobretudo da coroa espanhola e os holandeses atacaram de fato algumas possessões brasileiras na África e na América, buscando controlar respectivamente um centro fornecedor de escravos e um centro produtor, sobretudo de açúcar. E por que falar da tal da época da restauração? Porque é exatamente em 1640 que Portugal busca se libertar do domínio espanhol. Portanto, portugueses enfrentavam tanto a resistência espanhola
quanto uma resistência holandesa por motivos distintos. E, buscando algum país para fazer uma aliança, os portugueses acabaram apertando as mãos da Inglaterra para que pudesse não só se libertar da União Ibérica, ou seja, do domínio espanhol, e também para que pudessem vencer os holandeses nas diferentes guerras que traçavam. Portanto, quando falamos da época da restauração, falamos da época em que Portugal está tentando fazer com que a coroa portuguesa volte para as mãos de um português. E para tal, os portugueses buscaram fazer alianças com países como a Inglaterra. Portanto, como podemos perceber, a alternativa B é a alternativa correta.